Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Para a partir de agora, para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. O programa que leva até você os assuntos que marcaram, principalmente o final de semana. Todos eles na base do tiro, né? Foi só tiroteio. De quinta, sexta para cá, não tem nada de engraçado, apesar da gente estar tentando amenizar as coisas, mas nós encerramos a semana, terminamos a sexta-feira aqui, a semana passada, falando sobre tiroteio, passamos o final de semana todo sobre tiroteios também e começamos a semana também. Então, a participação da nossa Brigada Militar, a nossa Polícia Civil também, desbaratando quadrilhas, enfim, mas esse tem sido efetivamente o nosso dia a dia. Também em Brasília as coisas continuam, no Senado nós temos também novidades. Você sabe que as notícias que marcaram o fim de semana, que vão marcar as próximas horas, passam por aqui no comentário desta bancada e sempre com a participação de você, nosso telespectador. O tempo também, o temporal, principalmente a nossa parte noroeste do estado, sofreu muito neste final de semana com o tempo. Fique conosco porque nós estamos chegando aí onde quer que você esteja para levar até você a informação, um pouquinho de bom humor, sem dúvida alguma. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa, que está começando mais uma semana com você. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Uma semana que começa também com chuva, pelo menos aqui nós temos muita chuva também, e também com o anúncio de uma missão oficial da Assembleia Legislativa, que será liderada pela presidente da Assembleia, a deputada Silvana Kovács, que quarta-feira estará também na reunião do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir o cálculo da dívida dos estados, né? Não será essa a primeira vez que o nosso parlamento vai se engajar numa situação dessa, mas eles decidiram que vão acompanhar o governador José Ivo Sartori. A decisão é muito importante, uma decisão crucial para o Rio Grande do Sul. Os nossos parlamentares lá estarão, sem dúvida alguma. Essa é uma presença importante. A gente critica aqui as viagens desnecessárias, mas essa é uma presença importante porque tem um componente político associado aí a uma necessidade do Estado do Rio Grande do Sul, que está insolvente. O Estado do Rio Grande do Sul hoje é um Estado falido, e sem essa renegociação que mude os parâmetros do pagamento da nossa dívida, o Rio Grande do Sul não tem para onde ir. Não tem mais tarifaço possível, não tem onde buscar imposto, o Rio Grande do Sul não tem para onde ir. Eu, que tanto critico, nós que tanto criticamos aqui viagens muitas vezes desnecessárias ou questionáveis, dessa vez eu tenho que aplaudir. Parabéns ao nosso parlamento. Até porque o nosso parlamento tem uma comissão, né? Que é uma comissão especial da dívida ativa e tudo, então acho que esse é bem... O deputado Frederico Antunes parece que faz parte. Faz parte. Um dos líderes que acompanha há muitos anos a renegociação e vem lutando pela redução da dívida. Aliás, excelente deputado Frederico Antunes, que é um trabalhador, uma pessoa correta. Né? Eu tenho uma boa impressão dele. É verdade. Então, acho que era a hora do parlamento se manifestar efetivamente e está bem saudado pelo Gustavo Vitorino. Não vai cuspir em mim. Virou moda agora, né? Pelo amor de Deus, não cospe em mim, né? Cena mais ridícula, coisa horrorosa, gente. Que coisa falar assim, tiroteio, que realmente aconteceu, cenas de bang, mas assim, cuspir também virou moda agora, gente. Qualquer coisa que vai lá e... Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Cuspe é uma coisa de baixíssimo calão. Horrível. É uma coisa horrível em qualquer circunstância. Mas vindo de quem veio, vocês se surpreenderam? Uma cusparada do Zé de Abreu, me desculpa. Depois de comer um japonês bebê, saque, tudo mais. Tomou saque. Ai, não, que nojo. E que falta de respeito, né, gente? Que falta de respeito. Sabe que isso tem me preocupado muito, a intolerância. Agora eu falo das duas partes, né? A intolerância das pessoas tem levado a cada situação, Marlene Barcelos, que daqui a pouco vai ser incontrolável. Agora é um cuspe. E daqui a pouco é o quê? Um soco na cara. Um soco na cara, porque... Depois é um tiro. Não, e aí todo mundo, né, se manifestando, ficou indignado nas redes sociais, as pessoas realmente não gostaram do que aconteceu, outras gostaram, né,
defenderam, como tudo tem, os dois lados, né? Mas ele falando ontem no programa do Faustão, aliás, quem diz que a mídia golpista deu bastante espaço, né, pro Zé de Abreu, né? Assim, mas eu acho que ouvimos um lado só, hein? Não, mas o Ari faltou... exatamente. Ouvimos um lado só. O casal que foi agredido não foi ouvido. Exatamente. Na versão. E outra coisa, quando a gente fala em ódio, eu concordo com você, a gente sabe muito bem quem começou isso. Eu concordo com também. Elites brancas, com burguesia, é nós contra eles, a gente sabe quem é que começou isso. Um país é feito de um único tecido social com várias camadas. O Brasil é um só. Os brasileiros são uma única nação. Formam uma única nação. Essa história de que, os ricos contra os pobres, os não sei o quê, esse coitadismo idiota que foi criado no Brasil, e todo mundo sabe como é que começou. E quem criou? Querendo separar ricos e pobres, exatamente, querendo separar letrados e não letrados. Que não aceita negros nas faculdades. O ódio foi criado. Não aceita pobre em avião, tudo isso foi realmente plantado já há muito tempo. E que não é verdade. E você sabe, olha a lei da física, a toda ação corresponde a uma reação, mesma força, mesma intensidade, porém em sentido contrário. O que plantaram, estão colhendo. Não, e ele falou, viu, Chicão, aí escutando ele no Faustão, não, porque chamaram a minha mãe disso, chamaram a minha mãe daquilo, isso, aquilo, daí eu fui ficando alterado. No vídeo não foi isso que eu percebi. No vídeo foi uma situação parece que ele é meio de uma bebida, né? Não, ele se aproximou, ele estava completamente alterado, ele começou a cantar o hino nacional, ele chamou a mulher de coxinha, quer dizer, os outros até podem realmente ter feito alguma referência, que a gente sabe que ultimamente também tem acontecido, né? Mas a levar a pessoa a cuspir na cara da mulher primeiro. E se o cara reage e dá um... Ele mostrou ser uma pessoa destemperada, despreparada, e se a Rede Globo de televisão quiser manter alguma credibilidade, dignidade, tem que botar esse cidadão para fora. Porque esse cidadão não merece ser uma pessoa pública num país como o Brasil. Quem faz isso, se orgulha de fazer isso em rede nacional, não pede desculpas ou sequer, e ainda mente, que aliás é um hábito dessa turma, né? Você vai falando a mentira e a mentira vai se diluindo no seu argumento. O cidadão foi grosseiro, foi mal educado, tal qual foi o seu João Willis naquela sessão da Câmara. Dona Magda, sim, sabe que o nosso amigo Maroni, que esteve em Brasília, disse que o papo que mais rola em Brasília é muito divertido. Está errado alguma coisa em Brasília. A Marcela Temer mora no Palácio do Jaburu. E o Jaburu mora no Palácio Planalto. Mas que barbaridade. Primeiro que a Marcela... Isso é que rola, né? O Jaburu está no Planalto e a Marcela Temer não mora no Palácio do Jaburu. A Marcela Temer mora em São Paulo. Ela não saiu da Jaburu casinha dela. Verdade. Só que... O Jaburu é um horror. Não, Jabuti. Jaburu o que é? Jaburu é uma outra ramificação do Jabuti. É outro tipo de cágado. Jaburu é uma outra coisa. A dona Marcela mora em São Paulo, naquela casa linda. Já que é para fazer piada politicamente incorreta, deixa eu ajudar o Chicão. Jaburu, jacaré. Já que é politicamente incorreto, você sabe qual é a diferença de um celular gaúcho e um celular baiano? Meu Deus, vê lá o que você vai dizer. O celular gaúcho fica procurando serviço, o celular baiano procura rede. Essa é boa. E baiano é descansado mesmo. Baiano é descansado. Essa é muito... quando é que nós vamos discutir... Vulgo jacaré, né? Quando é que nós vamos discutir o assunto do salário dos vereadores? Tem a participação dos nossos telespectadores aqui. Pô, eles querem aumento de novo? Não, eu é que fiquei... Quer dar um aumento para eles? Não, eu fiquei com um assunto pendurado aqui, que a proposta é de não ter salário, vereador. Não cola. No Brasil não cola. Não sei, mas nós precisamos discutir isso aí. Eu fiz a proposta. Tem que ter a Sofia Cavedon aqui. A Sofia vem amanhã. Amanhã nós vamos conversar sobre esse assunto. Vamos conversar sobre esse assunto. Falando nisso, a ação da Brigada Militar foi questionada por algumas pessoas hoje na imprensa e eu fiquei com vergonha, sabia? Por quê, querido? Porque quando eu vejo profissionais de comunicação assumir uma postura absolutamente contraditória em relação à opinião pública, contra a sociedade, na tentativa de querer aparecer, de querer ser diferente... Sim, o que fizeram? Defender os bandidos? Tem gente que criticou, disse que a operação foi não sei o quê. Olha aqui, eu entrevistei hoje o comandante do 11º Batalhão. Sim. Então, vamos lá, para vocês entenderem como é que funciona. A rendição do marginal é o seguinte, o marginal atira a arma no chão e levanta os braços. O marginal correndo na sua direção com a arma na mão e outra na cintura não é rendição, amigo.
Então preste atenção. É confronto. O policial que atirou nele estava com um tiro. O policial que atirou nele estava com um tiro no braço, tinha uma bala no braço, e ele entrou no tiroteio junto com os seus colegas para defender os seus colegas. Aí você está com uma bala no braço, você está com um ferimento no braço, o marginal vem na sua direção, cambaleando, com uma arma na mão e outra na cintura. Você quer o quê? Vai dar um cartãozinho de visita para ele? Olha, me liga amanhã? Para com isso. Não, o próprio secretário de Segurança se manifestou, cumprimentou cumprimentar os policiais. Os brigadianos, os policiais. E um deles me emocionou, sabia? Quando ele disse que ele chegou em casa de noite, abraçou a esposa e o filho e chorou. Estava vivo, né? Porque, como disse o secretário, eles foram atacados pelos bandidos, pelos marginais, com armas de calibre o Chicão que eles não têm. O Chicão identificou as armas M16 americanos. Eles tinham armamento inacreditável. O M16 faz um buraco no sujeito, a bala sai do outro lado, faz um buraco. A sorte é que eles não sabem usar e não têm treinamento. E os nossos policiais, ainda que com armas bem piores, têm treinamento e defenderam a população e defenderam a sua vida. E a nossa Câmara de Vereadores aprovou, hoje à tarde, uma moção de apoio e solidariedade aos brigadianos desse 11º BPM. Teve vereador, e essa notícia toda eu estou tirando aqui do site do nosso colega, nosso amigo, meu afilhado de casamento, que eu não tenho idade, nem ele, para eu ser madrinha de batismo dele. Ia ser muito complicado carregar o Felipe Vieira no colo na pia batismal. Olha o meu olhar perdido. Eu tirei do site dele a notícia, teve vereador que preferiu não votar. Meu filho, a gente e o outro, tá árabe, tenho tudo aqui. E um votou contra, tá? Então, assim, ó, tá, então de apoio e tal, não sei o quê. O texto do vereador delegado Cleiton, proponente da homenagem, não houve unanimidade. Não houve unanimidade. Os votos presentes, alguns não votaram. E um voto contra foi dado pela vereadora Fernanda Melchiona. Por que nós não estamos surpresos? Confira como votou cada vereador. Então tá aqui. A Melchiona deu contra, o Idenir Sequim não votou. Rodrigo Maroni não votou. Márcio Binzeli não votou. O Dinho do Grêmio estava ausente. O Paulinho Motorista não votou. Fernanda Melchiona disse não. Professor Alex Fraga não votou. O engenheiro Comaceto não votou. Cássio Trogildo não votou, que é o presidente. Mauro Pinheiro não votou. Será que não estavam? Pode ser que não estavam. Porque os outros sim. Mas o Dinho estava ausente, eu não entendi. Até é bom, porque assim a cidadania sabe quem está do lado de quem nessa história. Então, agora, o cara que não votar para homenagear um brigadiano, que é pouco dinheiro, que defende, é o nosso herói. Tem que ser que nem nos Estados Unidos, quem mata bandido é nosso herói. Clint Eastwood não foi vivenciado, a polícia de Los Angeles, no cinema, a polícia é o nosso herói, não tem mais nada nós aqui. Não, e fora que esses bandidos, os 4 que morreram, tinham passagem na polícia, eram procurados, tinha uma ficha corrida enorme. Quer dizer, pelo amor de Deus, as pessoas já ganham parcelado, ganham mal, não tem aparelho suficiente, né? São abordados porque eles conseguem saber o que os policiais estão falando através da radiofrequência, né? Uma vereadora dessa que vota contra... Não, daí são abordados. Mulher, então. Os policiais atiram nos policiais, né? Os policiais, então, os outros decidem, vamos levar para o Cristo Redentor. Eles se cruzam no meio do caminho novamente. Reinicia a perseguição porque os policiais que estavam feridos disseram, não, nós vamos atrás desses bandidos. Os feridos. E aí foi cena de guerra em Porto Alegre, porque eles pegavam, e eu sei de pessoas que assistiram, porque passaram na frente de um outro hospital, e estavam para fora do carro atirando na polícia assim, ó. Querendo matar assim, né? A polícia encontra esses bandidos. Tem a oportunidade de fazer o que fez, não tem que fazer. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Os dois policiais estavam ainda questionar isso. Um estava com um tiro no abdômen e o outro com um tiro no braço. Vejo que a técnica de treinamento policial, o comandante do 11º Batalhão me explicou hoje. O tenente-coronel disse o seguinte, que como eles perceberam que estavam com armamento pesado, com a pistola Glock, um tiro
tranco e viram o cano do rifle, os policiais não podiam deixar eles desembarcar do carro, porque aí eles teriam campo de tiro. Sim. Então os policiais cercaram o carro e, como eles estavam atirando, os policiais desceram atirando para impedir que eles descessem do carro. Tivesse um manuseio. Eles não podiam manusear o campo para manusear a arma. 4 policiais mortos. E aí foram dizer que não, que teve um fuzilamento. Pô, o sujeito ia tomar... jornalista que disse isso é um bandido. Sim, mas esse jornalista não existe. Quer ser engraçadinho. E essa vereadora aí, eu vou te contar, tem que ser defenestrada. O sujeito foi cambaleando na direção dos policiais, mas ele estava com a arma na outra na cintura. Para aí, o policial com um tiro no abdômen. Um cara vem cambaleando na direção dele com a arma na mão, mas eu vou fazer o quê? Tem que mostrar carteirinha. Não tinha Parabéns. A rendição é atira a arma no chão e levanta os braços. Essa é a rendição. Então, eu já contei para vocês aqui que eu fui repórter policial em São Paulo durante muitos anos. E acompanhei a rota Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Essa matava mesmo. Cujo quartel fica ali na Avenida Tiradentes, no centro da cidade de São Paulo. E eu acompanhei diversas vezes diversos policiais, vi policiais serem mortos, fui ao necrotério e vi pessoas mortas e vi tudo mais. Só tinha o seguinte: quando aquele pessoal baixava do carro, lá chama-se perua, existe perua, né? Baixavam da perua, não tinha nenhum bandido para enfrentar, porque eles já desciam, aquele barulho, é uma coisa terrível, é guerra. Então todo mundo chamava, na imprensa de São Paulo, a Santa Rota. A Santa Rota, porque a Rota defendia as pessoas, eu não sei como é que está atuando a Rota hoje. Então, esses movimentos aí que você está falando, direitos humanos, essa coisa, ninguém quer morte, quer uma família. Como disse o brigadiano esse que chegou e beijou, que você falou, ele disse o seguinte: pobre dessas mães. Ele ainda pensou nas mães, na família, um rapaz maravilhoso. Não sei o nome desse policial, mas um abraço, ele é um excelente, um maravilhoso policial. Então o que a gente pode torcer? A gente tem que torcer por quê? Para quem está ao lado da lei, e não para bandido. Bandido que poderia ter assassinado a sua família, a sua esposa, o seu filho, o seu neto, o bisneto, sei lá o quê. Então, nós temos que ajudar e falar na polícia. A Brigada Militar é a melhor polícia ostensiva do Brasil. Isso eu afianço para vocês. Não, e hoje minha mãe me passou um WhatsApp dizendo que minha mãe faz um trabalho dentro da comunidade, que uma dessas mães... que já perdeu o filho porque foi morto por um desses que estava aí participando, né? Ele disse assim, eu já tive o meu filho morto por um desses que estava participando desse assalto. E eu quero dar parabéns ao secretário de Segurança, porque a gente nunca elogia o secretário de Segurança, mas eu, nos últimos tempos, tenho visto uma mudança até na ação da polícia. E a mudança tem que ficar zero. E eu acho mais dois hoje. Mataram mais dois. No Novo Hamburgo, na agência do Correios, a brigada chegou, os caras reagiram. Gente, a polícia reagiu. Tem a ver com a entrada do Roberto Vente na troca, né? Não, mas é que o Roberto Vende é mais polícia civil, coisa e tal. O Emerson Vende. Você sabe qual é a minha opinião? Eu acho que... Não, tem a ver com a ele na Brigada Polícia Civil Militar, também. ela foi forçada a se acovardar no governo Tarso Genro. As invasões de terra aqui em Porto Alegre viraram um grande negócio. E a Brigada Militar não podia fazer a desocupação, porque vinha a ordem do Palácio Perto. Não, segura, direitos humanos. Tinha aqueles oficiais humanistas lá que recebiam ordens, não podia... O Sartori, com toda a crítica que se faz, mas ele deu autonomia. A Brigada Militar é de confronto. Então vai para o confronto. Mas agora que a gente tem visto isso, né, Vitorino? Sim. Essa mudança, depois de um ano e tanto. E olha, e tem mais. O comandante da região metropolitana aqui, o Mário Iqueda, acho que é Iqueda, me fugiu o nome. O coronel é um homem ativo, é um homem de ação, não foge do pau, é oficial assim que a gente precisa. Chega de oficial humanista fazendo discurso humanista em rádio, dizer que o problema social, que não sei o quê. Não, quem tem que resolver isso é sociólogo, é político, é gestor público. Polícia de ação, Brigada Militar, tem que partir para o confronto. Atirou na polícia, leva a bala. O Pato na Rádio Grenal hoje, sabe o que ele disse, mas que a Maria do Rosário está de luto. Que morreu os bandidos.
Ai, Luta inconsolável. Olha aqui, olá, Magda Beatriz, após o tiroteio da última sexta-feira em frente ao Hospital Cristo Redentor, só se fala na bravura da Brigada Militar. Há muita coisa errada na nossa segurança pública. O caso da última sexta-feira, lá na frente do hospital, foi uma exceção. Mas quantas vezes nós precisamos que a polícia venha atender as ocorrências e eles simplesmente não vão ao local solicitado? Teve uma ocasião em que um cidadão, ao chamar a Brigada Militar, foi morto no lugar do assaltante, que havia invadido sua residência. Que explicação a Secretaria de Segurança Pública dá a um fato lamentável como esse? Abraço a todos, um grande beijo na Carla Krieger, que tem uma chance só de saber quem é. Sérgio Claver. Às vezes acontece, beijo, Sérgio. Às vezes acontece. O que a gente vai fazer? Às vezes acontece. É engraçado, no meio de milhares de acertos, esse monstro levanta um erro. Aqui, ó, não se faz omelete sem quebrar ovos. Que vai ter problemas, vai ter problemas. Mas entre torcer para o bandido e para a polícia, eu torço 1000 vezes para a polícia. Pois é. Boa noite. Gostaria que, se vocês, como pessoas bem informadas, hoje fui receber o meu benefício de um salário mínimo, surpresa, vi um desconto de R$30, sem explicação alguma. Você sabe o porquê? Obrigado, sou fã de vocês, Armando Machado. Quem tem que explicar é a autoridade que descontou, né? Tem que vir descrito, se está lá no contra-cheque. Tem que estar Será que ele fez algum empréstimo, alguma coisa? Não, tem que ver qual é o motivo. Eu posso saber. Falando em descontados, já está aí, o salário virá parcelado de novo. Só que aí avançou um pouco mais o certo, mais de R$2.000, né? Não vai ser tão esquartejado. Magda, a coisa vai ficar dramática. Não tem de onde tirar. O estado do Rio Grande do Sul está quebradinho da Silva. Não tem de onde tirar. A gente briga aqui, xinga o governador Sartori, xinga todo mundo, coisa e tal, mas a verdade é que não tem de onde tirar. Aí fala, porque o Tarso pegou mais de 4 bilhões dos depósitos judiciais. Arrumou uma dívida para o Rio Grande do Sul, para o Executivo, que vira juro todo mês, juros astronômicos. Então, quando a gente diz, o Tarso quebrou. Não, o Tarso não quebrou porque pagou. Sim, eu posso virar milionário de uma hora para outra. É só pegar o dinheiro do Chicão. E aí eu fico devendo para ele. Alguém pegou antes de ti. Boa noite, acompanho há muito tempo esse programa. Hoje, perfeito, unanimidade, Carlos Schmidt. Fala, seu Mário, o senhor está tão quietinho. Não, eu queria falar da senadora Marta Suplicy. Eu queria trocar. Posso fazer uma digressão? Claro. Está de aniversário a Martinha hoje? Você é íntimo dela, vai chamar de Martinha. Na Festa Nacional da Música, ela vai no seguido, vai todos os anos ela vai. Martinha, muito querida. Ela é muito amiga do... Gente boa, ela usa veículos oficiais, helicóptero, para ir nos spas lá na região serrana. Ela disse o seguinte, que o caminho é inevitável a saída da Dilma do governo. E ela traçou um paralelo entre as duas personalidades, da Dilma e do Temer. Ela disse o seguinte, o Temer conversa. Ele conversa com todo mundo que chegar nele, vai lá e conversa. Ele sempre conversou com as pessoas. E a presidente não conversa com ninguém. Ela acha que ela é a dona da verdade. Bom, e hoje eu tive uma notícia de Brasília, algumas pessoas estão comentando que existe uma possibilidade muito grande da Dilma agora chamar eleições gerais. Não tem. Mas aí deixa ele concluir, depois a gente o que me disseram em Brasília hoje que está correndo esse papo, a boca pequena ou a boca grande. Não, ela enviaria um projeto para o Congresso e o Congresso Nacional votaria uma nova eleição para presidente e vice-presidente da República. Seria uma saída de mestre, segundo os comentários que eu ouvi oriundos lá de Brasília. Eu não sei exatamente se ela vai fazer isso, né? Porque para fazer isso precisa ter um pouquinho de humildade, coisa rara, né? Que a gente sabe que não existe com essas pessoas. O deputado Giovanni Cherini esteve no meu programa hoje, pessoalmente no estúdio, e disse, olha, eu não consegui falar com a presidente. Nunca conseguiu. Nunca recebe, não recebe ninguém, coisa e tal. Aí na semana agora da votação do impeachment, todo mundo ligou. Ela ligou, Lula, os cachorros, o papagaio, todo mundo ligou. Cachorro, papagaio, tá bom. Todo mundo ligou. O que ele fala aí, Lai? Cachorro, papagaio. Sapinho. E Jaburu ligaram ou não? Não, do Jaburu não ligaram. Gostei dessa. Mandou uma foto do Jaburu aqui. Olha aqui, diz pro Chicão que o fuzil dos bandidos é uma versão compacta do M16 chamado M4 rifle de assalto. José Brandt. Ele quer a coronha retrátil, acredito. 600 tiros por segundo. É a arma dos sonhos de todo mundo. E faz um buraco ali. De economia. Atravessa a parede. Atenção, Carla, fala. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, apoiam o nome de José Serra para o Ministério da Fazenda. Isso aí. Ele é bom. O senador Tucano, por sua vez, sinalizou a Michel Temer que aceita ocupar o cargo desde que a pasta do planejamento, o BNDES e o Banco Central sejam dirigidos por pessoas indicadas por ele
ou que pelo menos tenham grande afinidade com as políticas que ele pretende adotar. Sabe por que o Henrique Meirelles foi desclassificado? O Henrique Meirelles estava se lançando, ele foi sondado e meio que se lançou e se colocou no cargo de ministro fazendo o Temer. Porque a primeira coisa que o Henrique Meirelles disse foi o seguinte: não, talvez seja difícil tirar o Brasil do buraco, talvez nós tenhamos que aumentar os impostos. Caiu fora na hora. Caiu fora. Essa notícia e outras que nós vamos falar aqui, sem dúvida alguma, estão no portal osul.com.br, que você acessa 24 horas sem custo algum, basta que você use a plataforma que você usa e baixe o aplicativo osul.com.br. FHC e Armínio Fraga apoiam o José Serra para assumir a Fazenda. Parabéns à Brigada aqui no nosso WhatsApp. E a condecoração desses valorosos brigadianos é muito justa. Abraço, é a opinião do Fernando e da Silvia de Caxias do Sul. É moção ou medalha? Não, medalha. Medalha por bravura. Medalha da Brigada Militar por bravura. A moção foi da Câmara de Vereadores. A moção foi da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E são duas solenidades diferenciadas. A moção da Câmara de Vereadores, elogiando o trabalho deles, e a medalha por bravura da Brigada Militar, que pode representar a promoção. Tomara que aconteça. Olá, amigos de todos os inícios de noite, diz o Ricardo Leonardi. Já observaram que com 5 participantes a Magda não precisa usar a sinetinha? Em compensação, quando estão em 6, tem que pedir emprestado o sino da catedral. Parabéns pela disciplina de hoje. Adorei. Abraços, Ricardo Leonardi. O programa fica germânico, né? O Chicão está comportado hoje, tá? Chicão é um som. As pessoas irritantes do programa. Para, não seja assim. Não seja assim. Qual a cor desta camisa do Chicão? Quero comprar uma para mim e outra para o Marne, diz o Rafael Breda. Isso aqui é um vinho Marsala. Então a cor é Marsala. Como é que é? Marsala. Vinho Marsala. Não, a cor é Marsala. Vinho Bordeaux Marsala. É, Marsala. Não tem cachaça? É cor Marsala e é da Gola? É da Gola. É Gola. O nosso amigo Paulo Plebs. É. Tá namorando, tá seríssimo agora. Não, namorando não, ele tá noivo. Tá noivo? Tá noivo, eu vi, ele noivou. Tá rapidinho, noivo, hein? Mas tu não visse, eles fizeram... Com rapidez, né? Não, é quando a pessoa tem certeza de que está com a pessoa que quer. Ele noivou, eu vi, tem aliança. Se usa isso? Se usa? Claro, Vai, claro. Eu acho chato. Eu acho chato. Tu mesmo disse que era um charme. Até casar, tem gente casando ainda. Tem. O Paulo vai casar agora, ele vai mudar. E tem o nosso telespectador que vai na Devassa hoje comemorar o casamento de 7 anos. Isso, foi os touros que ganharam. Que é o número cabalístico, né? 7 anos. Se sobreviveu 7 anos, vai durar eternamente. Comemora, porque a gente não Tem sabe. que comemorar. É verdade. Agora, a gente estava acompanhando agora à tarde a sessão lá no Senado, onde foram escolhidos e votados 21 senadores, e vendo a manifestação dos senadores em relação à admissibilidade do processo de impeachment que vem da Câmara Federal. Eu não fiquei com nenhuma dúvida, eu acho que na semana que vem, no plenário, deve ser votado o afastamento da Presidente da República por 6 meses, quando então vai se ter uma avaliação e depois precisa os 2/3. Mas tu acha que depois da volta ou não? É difícil saber, vai depender do que acontecer em 6 meses. Zé Eduardo Cardoso disse que ela volta. O Michel Temer tem um tiro só na espingarda. Acertar o ministério. Ele tem um tiro só na espingarda. Agora, uma coisa ele vai ter que fazer. E não tem jeito. Não tem dinheiro para essa mutretada toda aí. Ele vai ter que diminuir cortar. o ministério, cortar tudo. Vai cortar ministério, vai ter que cortar ministério. Esses programas sociais, sacanagem. Se der uma filtrada no Bolsa Família, sobra 1 em cada 3. Já digo isso. E outra coisa, o Minha Casa Minha Vida é um plano bem intencionado, eu até aplaudi o Minha Casa Minha Vida, mas o cálculo atuarial foi mal feito e a inadimplência está quebrando Minha Casa Minha Vida. Mas tu acha que ela pode voltar? Tem chance de voltar? Poder ela pode. A lei é clara, se ela se Teria não tiver... clima para voltar? Seria Mas uma ela- palhaçada, né? Difícil. Tá, vamos continuar nesse assunto, eu só quero alertar os telespectadores o seguinte, que sobre essas coisas que a gente está comentando aqui, inclusive essa pesquisa, uma pesquisa que mostra que 62% dos que participaram da pesquisa preferem novas eleições presidenciais para superar a crise. O Chicão falou alguma coisa aqui. Então, todas essas informações, assim, ó, Dilma avalia a antecipação de eleições mesmo vencendo no Senado.
Então, todas essas coisas que nós estamos falando aqui estão no portal osul.com.br. Foi o que o Marne, a notícia que o Marne deu. Foi o que o Marne falou agora. Mas assim, ó, vai ter que haver um desentortamento de banana legal. Desentortamento Essa aí de já banana. falou. Essa do diretor. E vai levar o cartão vermelho. Sim, porque a lei porque a lei a lei não permite que a presidente simplesmente convoque. Não pode. Permite. Para ela se candidatar ao Lula, vai ter que jogar lá com o Congresso e ter aprovação. Por isso que a própria presidente Dilma falou, vocês querem eleições? Muito bem, falem com o Congresso, depois venham falar comigo. Então tem que partir do Congresso, mas eu acho difícil. Não existe isso dela querer novas eleições. Não tem ela aqui. A articulação, e a capacidade de articulação da presidente. Se ela renuncia, é só ela. Assume o Temer. E se o Temer renuncia, meu Deus. Olha aqui, ó, a presidente Dilma Rousseff reconhece... Duduzinho. Eu vou tentar... Mas o Dudu não pode, o Dudu é réu. Um réu não pode ser presidente da República. Um réu não pode ser. Aí é o fim da Não várzea. pode, eu escutei Gilmar Mendes falar isso. Muita hora nessa calma. Eu dá acho uma que não olhada. pode se ele tiver condenado. Não, ele é réu de uma ação. Ele é réu de uma Tá aí ação. quem vai Dá ser uma o olhada. Tiririca? Não, daí depois vem... E depois, assim, ó, se fosse... Na ordem sucessória é o Renan Calheiros. Mas daí teria que chamar novas eleições. Depois do presidente da STF. Depois do presidente, do vice Michel Temer, quem vem depois tem que chamar novas eleições. Não fica até o final, entendeu? O Eduardo Cunha. Na verdade é o seguinte, o Michel Temer não vai abrir mão, não. Só se Quando é que o dele. Eduardo Cunha vai ser preso, vai ser tirado de campo? Porque não é possível, Bom, gente. agora eu sou petista desde criancinha. Não é possível. Tiramos a Dilma, agora vão tirar o Dudu. Agora eu sou petista. Mais sujo que pau de galinheiro. Torço pelo PT, PCdoB, pessoal, essa turma toda. Então, alguma coisa tem que acontecer. É uma vergonha do país isso. Quando o Temer assume. Mas isso eu achava também, mas do jeito que está... Não, o Eduardo Cunha está apostando numa jogada que circulou, continua circulando no Congresso, que é o seguinte: ele renuncia à presidência da Câmara, mas se mantém como deputado e recebe do Conselho de Ética só uma advertência. Bom, mas então quando é que vai fazer isso? Mas peraí, mas é a várzea da várzea. Alguém que recebe $5 milhões de propina comprovadamente e o Conselho de Ética da Câmara Federal dá uma advertência, por favor, é o fim da ética e da moral do país. Mas o Eduardo Cunha quer ver o Mumbai em Cana, o Lulinha, todo mundo. A gente quer ver o Mumbai do Eduardo Cunha bem longe. Quem? Mumbai, ele quer longe. O Eduardo Cunha quer longe. Mas ele disse que a gente faz de conta que ele não... O Eduardo Cunha é assim, ele é, como disse o Roberto Jefferson, meu malvado favorito. Tá bom, fez a parte dele. Agora, Eduardo Cunha, tchau, tu é a bola da vez. A gente vai te pegar agora. Agora eu passo a torcer pelo PT, pelo PCdoB, pelo Mudando de assunto, mas não tão sem tanta importância, a nossa telespectadora Márcia, professora de Estado, disse que recebeu a visita de um agente da saúde para procurar focos da doença de dengue, de mosquito, no pátio. No entanto, ele entrou, colou um adesivo na caixa do correio e sequer revisou o pátio. Está vistoriado. Aí ela questionou tal. Eu acho que ela tem que tomar alguma providência. Acho que ela tem que entrar em contato com a Secretaria da Saúde, se identificar e dizer que recebeu a sua mas peraí, o sujeito entrou, não viu nada, botou uma plaquinha e foi embora. Não olhou nada, colocou um adesivo, não. Ele não olhou nada? Não olhou nada. Bom, professora, fica difícil, né? Tá mal, tá errado, né, professora? Vai. Aqui o nosso telespectador diz: novas eleições com urnas eletrônicas e apurações sigilosas, sou contra a nobre bancada. Como é que é? Ele é contra as novas eleições em função das urnas eletrônicas, etc. Sim, e como foi feita a totalização com as portas fechadas com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, e o presidente do STF, o seu Lewandowski. A apuração, a totalização do Nordeste foi feita a portas fechadas sob o comando dos dois. E o Acre? O Acre não existe. Não, e depois lá, os votos do Acre. Antônio Natal de Barba, que é o nome do nosso telespectador, diz o seguinte: boa noite, assisto esse maravilhoso programa há muitos anos, quero aqui deixar meu manifesto. Eu, como centenas de empresários, atuamos em entidades em nossas cidades, das quais trabalhamos cerca de 15% de nossos dias nas empresas, em benefício às entidades gratuitamente, muitas vezes colocando nosso carro com despesas por nossa conta em benefício das entidades. No meu ponto de vista, não é justo esses salários absurdos das maiorias das cidades. Ou seja, verdade. Representante, tem toda Ele tem razão. Você sabe que algum tempo Olha, atrás... ele trabalha com roupas e acessórios de fitness. A gente já ficou super interessado. Já tô nessa. Já tô nessa, mano. Eu tô cansado só de ouvir. Pois eu tenho
teria um assunto. Quer levar o assunto? Não, eu queria só fazer uma observação em relação a uma publicação que foi Ele feita falou por um sobre os salários de empresário. vereadores que os que não tinham que ganhar nada. O empresário de Novo Hamburgo aqui divulgou uma nota na internet há algum tempo atrás, vocês devem lembrar. Ele criou uma pequena escola para os filhos dos seus funcionários. E além de outros benefícios que ele criou indiretos, como cunho meramente social. Você sabe o que a Justiça do Trabalho decidiu? Que aquilo deveria ser incorporado aos salários. Ele quase quebrou com ações trabalhistas. Quase quebrou com ações trabalhistas. Quer dizer, não dá, né? Bom, eu quero debater com vocês um assunto importantíssimo. As pessoas não se deram conta que amanhã, na madrugada, no dia 26 de abril, a 1h23, acontecia o desastre de Chernobyl. Uma cidade que tinha 48 mil pessoas. A princípio, o governo do Gorbachev não divulgou. Isso foi descoberto pela Suécia, que através dos seus equipamentos, viu que o ar estava com radioatividade. Logo após, o mundo espantado sofria e via o desgaste da Ucrânia, da União Soviética e dos outros países, da Rússia, todo aquele pessoal, o desgaste do vazamento desta usina, o reator número 4 de Chernobyl. Então, o que acontece? Aquilo ficou a noite inteira vazando e eles não conseguiam conter aquilo. Vocês sabem que não existe um cálculo até hoje de quantas pessoas morreram, mas no mínimo 100 mil pessoas morreram. E as pessoas se lembraram... Os primeiros técnicos que correram desapareceram. Desapareceram. A radioatividade subiu. Quando aconteceu em Fukushima, no Japão, aconteceu a mesma coisa, claro que não aconteceu com essa proporção. Então as pessoas não sabem do cuidado que tem que se ter com essas usinas nucleares. Nós temos duas, né? Em Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que até hoje não conseguiram terminar. Agora, realmente um perigo. Então, eu estou fazendo esse alerta, lembrando que amanhã, 30 anos do acidente nuclear da usina de Chernobyl, perto, a alguns quilômetros da cidade de Kiev, capital da Ucrânia. Bom, olha aqui, retomando o assunto das eleições, o nosso telespectador Fernando aí de Marau diz o seguinte: sem dúvida, a pretensão do PT em convocar novas eleições é para que Lula possa concorrer como candidato à presidência ao novo pleito. E o pior de tudo é que talvez ainda receba muitos votos de todos os comedores de mortadela, estou lendo o que ele escreveu, que estão por aí. Abraços, Fernando de Amaral. E ele tem razão. Tem toda a razão. Ele tem razão. Eles insistem em dizer, o Brasil está dividido. Não, o Brasil não está dividido, não. Tem uma turminha de 10, 12, 15% que está com a chave do cofre na mão, e, portanto, tem dinheiro sobrando para pagar a mortadela, que está fazendo essa barulheira toda. E eu acho que, se tiver novas eleições, mesmo Lula se candidatando, ele não se elege. Porque o projeto petista para o Brasil ruiu, destruiu o país. A economia brasileira está arruinada. Hoje, um técnico estava dizendo, um especialista estava dizendo que os índices de inflação eles não estão aumentando porque o poder de compra acabou. O poder de compra não é os preços que estão subindo, as pessoas não estão comprando. Supermercado caiu a venda. Gente, as pessoas estão parando de comer. Imóvel, então? Aí não tem, então, está caindo a inflação por carência absoluta, por, como diz o Chicão, misery, né? Olha aqui, Gustavo, o Maurício pede que a gente esclareça qual será o próximo passo agora que a comissão do impeachment foi definida. A comissão do impeachment definida hoje, ela vota o relatório na próxima semana e no início de maio o relatório vai para o plenário e, em sendo aprovado por maioria simples, a presidente da República é afastada por 180 dias, assumindo o vice-presidente. Dentro de 180 dias, aproximadamente, então deve ser feita a votação final do impeachment, já com a avaliação do relatório, os adendos e todas as manifestações dos membros da comissão. E o presidente da comissão afirmou que a votação em plenário será no dia 12 de maio.
Vamos ver se será ou não será, mas a previsão é às 12 de maio. E amanhã vai ser escolhido o relator e o presidente da Eu comissão. acho que o relator saiu agora à tarde, que é o Anastasia, do PSDB, que vai ter toda a pressa do mundo, né? Já tinha todo Que vai ter toda a pressa do O PT não mundo. quer o Anastasia, o PT tá Mas parece que vai. mas trazer quem o decide Anastasia, Mas é que porque senão seria o Caiado. É. A outra indicação era o Mas Caiado, tem o eles seguinte, preferiram eles a não querem, mas não se levantaram contra e não apresentaram ninguém. Não, mas não adianta apresentar, vai para votação na comissão e a maioria é pelo impeachment, então seja lá quem for. E não adianta, se não for a Anastasia, for o Caiado, dá no mesmo. Não tem A relatório nossa nesse momento. telespectadora, Adriane Krimberg, ela manda um e-mail aqui bem criativo. Acho que podiam começar a cortar na própria carne, para acabar com mordomias no Legislativo e Executivo. Não resolve, mas ajuda a pagar as contas. Não vi nenhum movimento nesse sentido. Hashtag, troque um CC por um brigadiano. Troque um CC por um médico. Troque um CC por um professor. Abraço. Boa ideia, boa sugestão. Fica A gente tem que tomar cuidado para não estigmatizar os cargos em comissão, porque em alguns setores do serviço público o cargo em comissão é necessário. O cargo em comissão tem nomeação imediata, ele tem a instantaneidade da operação, diferente do que acontece com os concursados. Então, assim, não vamos estigmatizar os cargos em comissão, os CCs. O que se estigmatiza é o abuso. Por exemplo, o governo federal tem mais de 30 mil CCs vinculados ao Executivo do Palácio Planalto. Isso é um absurdo. mas a ideia dela não deixa de ser... Então, assim, a ideia dela é interessante. A ideia dela é aqueles cargos em comissão que não têm utilidade absoluta. Agora, Magda, se você vê as funções descritas no Diário Oficial, você cai para trás. Assessor especial da Divisão de Planejamento e Suporte Acessória da Secretaria Extraordinária de Prestação de Serviços para Comunidades Urbanas vinculadas à Secretaria do Trabalho. Ah, vai para o inferno. Mas eu não falei aqui. Não tem nomes. Não, você cai para trás de ver os cargos que eles Eu criam. não falei o nome aqui, dos cargos. Vitorino, 5 gerentes da Petrobras para um funcionário. Eles ganhando salários altos e o funcionário ganhando R$ 1.700 por mês. E quem é que trabalha mesmo? Só o funcionário, todo mundo ficou olhando assim, o funcionário. E quem é que, Isso é uma no fim, piada. realmente cumpre? Seria uma Vou te medida, se o contar. Temer, quando assumir, se ele pudesse tomar, e eu acho que ele deve tomar, é fazer o corte imediato de 50% de todos esses casos, fazendo o processo de avaliação, evidentemente, porque ele vai colocar o pessoal dele aí também. Você já pensou quantas pessoas ficaram O desempregadas? Temer vai ter muito trabalho para descupinizar, né? Fazer o serviço de limpeza. Porque tem sindicalista lá presidindo fundo de pensão, presidindo autarquias, coisa e tal, e notadamente os fundos de pensão. Isso aí, a hora que meterem a mão, Mário, vai dar um rolo. Esses fundos de pensão estão todos comprometidos. Aí você vai ver quem é o presidente do Conselho de Administração desse fundo de pensão. É tudo sindicalista, apoiador, não sei o que. Por que você pensa nesse desespero da CUT na rua? 2 milhões de empregados, a CUT não foi para a rua. Aí ameaçou tirar a Dilma, foi todo mundo para a rua. É o cabidão, né? É o cabidão. O Temer só conserta o Brasil se fizer uma faxina, uma limpeza como o Macri fez na Argentina. Ainda não terminou, mas o Macri já conseguiu uma coisa fantástica. A Argentina está outra vez no rol dos bons pagadores e fazendo operações Você viu como internacionais. foi a jogada dele? Ele vendeu títulos, com a venda dos títulos, para 20, 30 anos, ele pagou os atrasados. Isso. Ele não jogou dinheiro, não colocou dinheiro. Foi uma jogada de mestre. Ele fez assim. Ele já demitiu. Eu vou vender, vendo os títulos para pagar daqui a 20, 30 anos, juros, etc, etc. E pago esses, aí pegou o dinheiro, pagou ali e acabou. Outra notícia que eu achei importantíssima hoje, que a justiça americana concordou com as ações contra a Petrobras e o governo brasileiro, Vitor. Essa eu acho que é a notícia mais impactante do dia. Vai ser um tranco. Olha, a justiça americana está longe de ser boazinha, hein? Não. Eles quebraram a maior distribuidora de energia elétrica deles, a Euron. Eles quebraram, eles deixaram 11 estados americanos em estado de emergência por 12 dias, até que os governos assumissem a distribuição de energia. A justiça americana quebrou a Euron. Então a Petrobras, para eles, é pinto. E olha, vai ter muita encrenca.
porque foram campanhas milionárias nas televisões americanas para comprar e apostar no pré-sal. É uma mentira que venderam para nós aqui, fizeram lá, só que lá da encrenca. Aí alguém vai dizer, mas o americano não vai vir aqui tomar nada. Não vai vir aqui tomar nada, mas os navios da Petrobras não vão poder passar de 50 milhas. Passou, eles pegam. Falando em justiça também, uma notícia que é desagradável, no meu ponto de vista, tenho também certeza que no do Chicão e de tantas outras pessoas, a gente que ficou feliz com o pedido de prisão preventiva do motorista que acabou atropelando, né, Thiago Brentano, pois o juiz hoje negou pedido de prisão preventiva. É difícil de ficar preso nesse país, Será né? que é para pegar no pé desses juízes? Calma, tem recurso. Exatamente. Mas Tem que haver um recurso. Sim, vamos criticar. O que leva o juiz a negar? A gente critica a decisão do juiz pensando sempre que tem recurso. O Ministério Público não vai deixar barato. Mas já disse que vai recorrer, mas é uma tristeza ter que recorrer. É aí que tá. Baseado em que ele negou? Concordo. Baseado em Tem que ver a decisão. Eu não vi a decisão. Baseado em bababá. Não tem justificativa. Isso é legítimo. É que assim, deixa eu tentar entender a decisão do juiz. Você, para manter uma pessoa presa que não é em flagrante delito, você precisa de uma série de pressupostos. Esse cidadão tem endereço, tem trabalho, não tem antecedentes. Portanto, os pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva ou prisão temporária não foram preenchidos. Certamente o juiz se ateve a Mas isso. tem um item aí. Depois ele vai pagar sendo julgado. Que cabe para ele como uma luva. Ele representa um perigo à sociedade. É um perigo. Porque ele tem 50 e tantas multas, dirige sem carteira, tá? Já foi pego milhares de vezes e ele representa um perigo à sociedade. Exatamente. Ponto. Isso para Vamos mim é esperar suficiente. acontecer uma coisa mais grave? Não, vai esperar ele matar, né? Porque ele quase matou 2 pessoas, talvez quando ele mate, aí vão tirar a carteira dele. Agora, Aí sim, vai pra... desfigurado. Agora o juiz não aceitou somente o pedido de prisão, mas a admissibilidade ao processo foi dado pelo juiz. Sim. Sim, seu Marli Barcelos. Nesse final de semana, eu tive o privilégio de assistir um filme chamado A Filha de Ryan. Um filme de 1970, um filme maravilhoso, dirigido por um dos maiores diretores da história do cinema, o David Lean. E esse filme mostra a história dos 2 atores principais, Robert Mitchum e também a Sarah Miles, que é uma atriz britânica que está completando agora 75 anos de idade. Ela tinha 29 anos quando fez esse filme, estava no auge da beleza. Esse filme, é claro, rodado na Irlanda, mostrando a Irlanda no ápice da Primeira Guerra Mundial. É uma moça casada que se apaixona por um oficial britânico, sendo que os irlandeses odiavam e odeiam até hoje os britânicos. Uma trilha sonora do Maurice Jarre, um dos maiores compositores, ganhador de Oscar, etc., como grande compositor que foi. Esse filme de mais de 3 horas de duração é um dos maiores clássicos que eu assisti em toda a minha vida. Sinceramente, quando terminou o filme, eu disse, não podia ter terminado o filme depois de 3 horas, de tão maravilhoso. Depois de 3 horas? Sim, senhora. Você chorou, Márcio? Você chorou? Eu choro lendo livro, eu choro vendo filme. Churumingo total. Qual é o problema de chorar, meu amigo? Nenhum, querido, nenhum. Aí o seu Vitorino já... Que barba. Eu me emociono muito com esporte. Eu vi o César Cielo quando ele não conseguiu porque eu engasguei. Coitado, né? A primeira medalha de ouro da natação brasileira na história das Olimpíadas e ele foi derrotado pelo ombro. Ele teve uma lesão grave no ombro. Não foi incapacidade, foi problema. Não foi. Ele teve uma lesão grave no ombro, operou. Foi a notícia que a gente deu aqui, te lembra? Foi morar nos Estados Unidos, tentou, mas não teve jeito, o ombro dele. É que esses esportes de alto desempenho, eles forçam o corpo humano, o organismo, ao limite. Os jogadores de vôlei, por exemplo, os joelhos e os ombros... Tenista, então. Viram? Tenista também. O que aconteceu com o Guga, né? O Guga perdeu. Rafael Nadal ficou 2 anos sem poder jogar. O Guga teve problema do quadril, que nunca mais aprumou, né? Então, Olha, o nosso telespectador... Problema lombar. tu joga o quê? Pedrinha na água. Pim na água. Pim. Olha aqui, ó, o nosso telespectador, que não disse o nome...
mas não importa, deu a notícia. Diz que está sentindo um cheiro de pizza no forno de Brasília. O STF acabou de soltar André Esteves, do Banco Pactual. Mas isso aí, aos poucos, eles vão sair. Enquanto não tiver condenação transitada e julgado, eles vão sair. O Sérgio Moro está condenando e o TRF4, né, o nosso aqui em Porto Alegre, é o Tribunal Regional Federal, onde fica vinculado Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Vai decidir em segunda instância e a partir da decisão aqui eles já ficam presos aí como condenados, porque agora o STF decidiu que a condenação em segunda instância, a condenação pela turma, já é passível de prisão imediata. Agora, esses que estão com prisão temporária, prisão preventiva, esses certamente aos poucos vão saindo, isso era previsto. Marne, aqui tem um telespectador que pergunta qual é o nome do filme que ele não pegou. A Filha de Ryan. A Filha de Ryan. Ângela que perguntou. Filha de Ryan. Procure esse filme, que é um filme maravilhoso. Um filme de 1970. Compra uma caixa de lenço também. Agora, Não. O cara que mais vem de cinema na bancada aqui, Vitorino. Eu perguntei pro Vitorino um dia. Quero ver o filme O Regresso. Vocês não Leonardo querem DiCaprio. reconhecer Ia ganhar isso? o prêmio Vocês não querem Oscar. reconhecer? Claro que não, E sabe o que o Vitorino diz assim? Eu conheço cinema, Chicão. Não assiste, é uma porcaria o filme. Mas eu também disse que era uma porcaria o filme. Então tu tem que Não, para um pouquinho. O cara que mais Eu conhece fui ver cinema o filme, o filme é um horror. Conhece essa história daqueles Não filmes conheço tanta que coisa. chega um cheiro de mofo, aquelas coisas? Cinema Não, cara, pelo moderno? amor de Não, Deus. para Por que vocês não aceitam a minha superioridade? Por que Isso não é superior ao Marne. Cada macaco no seu galho. Não é isso. O Marne entende daqueles filmes dele, coisa e tal. Aqueles filmes que tem mofo, coisa e tal. Valorizou o Mário. Os clássicos são assim. Aquelas atrizes gordinhas, né? Atriz gordinha. As baixinhas tampinhas gordinhas. Faltou no pé de já. Hoje não, eu gosto dos filmes, claro. Não, é bem um pouquinho. Olha aqui, ó. O cara que sabe de Isso é problema de advocacia é o Gustavo Vitorino. O cara que entende de música é o Gustavo Vitorino. O cara De é o fimose, Vitorino. Política. De fimose é o Gustavo Vitorino. Tem entendido isso. Não é possível. Eu tô um pouco cansada já desse negócio. Mas vocês não sabem o que é uma fimose? Como é que funciona? Nós já sabemos esse assunto, já passou. Então tá. Já passou. Não, só explicava. Não precisa explicar de novo. Olha aqui, olha, vê se tu acha que é o Marne Barcelos nessa foto. Essa foto é muito antiga. É o Marne Barcelos. Não, é o marido de uma telespectadora que ela Mas é mandou. muito parecido É com muito o Marne. parecido. Vamos olhar o nome Mas, dela depois. É que não dá pra... Tem uma frase do Shakespeare. William Shakespeare. Não sendo Tá Nietzsche, fora, aqui, ó. não sendo Nietzsche, tá bom. É muito. É mais fácil nome dela. obter com um sorriso que você quer que com uma espada. William Shakespeare. Totalmente Chega mudou. do Dalai Lama. Não, é que o Shakespeare era de tudo que ele escreveu. Eu tenho a impressão que muitas dessas frases são criadas, né? E colocam o nome de Shakespeare. Eu acho. Como o Luiz Fernando Veríssimo falou, não foi o Luiz Fernando Veríssimo que falou, de vez em quando aparecem os artigos que estão... Não, Arnaldo Jabor. Eles adoravam atribuir artigos ao Arnaldo Jabor. Ele disse de cada 8 que tem na internet que atribui a mim, eu nunca escrevi, nunca passei. Aliás, nem penso daquele jeito. Não, senhora. O nosso ouvinte, o Nelson Monteiro, diz o seguinte, para dizer para o Vitorino que o selo não conseguiu o índice para as Olimpíadas por causa que ele parou com o doping dele. Que ele durante toda a carreira ele usou doping. Não, isso aí não. Discordo. Porque tu sabe que o Gustavo Vitorino entende de cinema, De doping, de fimose, de natação, Peraí, ó. Peraí, o cara ganhou uma isso. medalha olímpica nos 50 metros, passou por todos os testes de doping, nunca apareceu coisa nenhuma. Agora, porque ele não se classificou para a Olimpíada, vai dizer que o cara se Qual é o dopava? nome daquele... Mas não fui eu que disse, querido. Quem é esse seu amigo aí? Não é meu amigo, é um ouvinte aí. O Nelson Monteiro. Uma frase, então, agora para Devassa. É hora Pra para Devassa. Já que tu entende tudo... Tá, pois não, A seu Marco. cena dele chorando, pedindo perdão pro pai e pra mãe porque não estava apto. Quem é esse? O César Cielo. Ele se emocionou. chorar Qual foi a e frase que ele disse pro pai e pra mãe? Devassa. Não! Se tu disser, ele vai, ele leva. Ele vai, ele e os vai. menos avisados... Não tava valendo, eu já tava. Então, para aí, Já ficou suspenso ano passado por 6 meses. Tu vem com essa tua história. Mas era uma cirurgia que ele fez, ele tomou medicamento. Silêncio, agora todo silêncio. Vamos cambiar o tema. Hora do voucher, do valor de R$70, que você vai desfrutar lá na mini cervejaria Devassa, que fica no Shopping Praia de Belas, no 2º piso. O que você tem que fazer
para, quem sabe, ser o felizardo com este voucher. Você tem que escrever uma frase exatamente como ela será dita daqui a pouco. Daqui a pouco ela será dita. Aí você escreve a frase, coloca o seu nome e coloca o número do seu documento. Pode ser o seu CPF ou o seu RG. Hoje é o dia de nós tentarmos contemplar o nosso telespectador que usa o WhatsApp. 9977-7001. 9977-7001. Frase, seu nome e o número do seu documento. A frase será dita pelo Gustavo Vitorino agora. A frase é... Devassa, vírgula, o mais delicioso beijo na alma. Devassa, vírgula. O mais delicioso Carlos Drummond de beijo Andrade. na alma. Ponto. Carlos Gugu de Andrade, essa é bem legal. Pô, o Vitorino é desdobre mesmo, Não, sabe? é? Aqui o cara dá até o site da Veja, o mês, que o César Cielo pegou o golpe e foi suspenso. E ele disse que não, né? Ele disse que não, mas vocês estão botando agora em crédito. Atenção. O César Cielo tomou uma medicação para a cirurgia do ombro dele, uma cirurgia proibida. Mas todo mundo e toma apareceu. do doping. Sim, mas é aí que tá. Ele ficou suspenso porque A ele... Maradona também tomou uma medicação. Agora, vocês dão licença pra cá pra falar? Quem vai beber, a devassa é Sérgio Coelho. Devassa, o mais delicioso beijo na alma. O Sérgio Coelho... Olha o trocadilho. O Sérgio Coelho é ligeirinho, né? Dona Magda, vamos falar rapidamente dos aniversários. Não, mas é horrível, é horrível. Não sei que ele tira. Eu sei, Billy É da cartola. Não sei. Cartola. O primeiro aniversariante, o inventor do rádio, Guglielmo Marconi. A filha dele, Dona Eletra Marconi. Ele é parente do nosso Rafael ali da Rádio Pampa? Deve ser. A Dona Eletra Marconi inaugurou em 1935 a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e ele ligou os equipamentos que acenderam as primeiras luzes do primeiro Cristo Redentor na década de 20. Também de aniversário hoje, Ella Fitzgerald. Eu acho que dela não precisa falar muito, né? Eu acho que sim, nem todo mundo sabe quem ela é. Ella Fitzgerald, uma das maiores cantoras de jazz de todos os tempos, maravilhosa. Agostinho dos Santos. Os jovens não conhecem, não sabem quem foi Agostinho dos Santos. Foi o maior cantor deste país. Morreu num acidente em Paris, num acidente Orly, um Boeing 707 da Varig, e caiu num campo de repolhos em 1973. Morreu com ele o Filinto Miller. Não. Filinto Miller morreu com ele, que era o chefe da polícia política do Getúlio Vargas. Agostinho dos Santos cantou as maiores canções, foi o cantor do Orfeu no Carnaval, filme brasileiro premiado, cujo ator foi o Breno Melo, que era um jogador de futebol aqui de Novo Hamburgo, Orfeu Negro. Outro aniversariante, esse aqui eu falo com prazer muito grande, é o Al Pacino. Que ganhou o Oscar por perfume, o Scarface, perfume de mulher, que deu a ele o Oscar de melhor ator. E, finalmente, para falar um pouquinho de futebol, o Dorival Júnior, que hoje completa 54 anos de idade. Está feliz da vida. Vai para a final. Eliminou o Palmeiras ontem, um jogaço lá em São Paulo. Esses são os aniversariantes. Alguns já foram, mas outros estão vivos. Bem vivos. Não liga, por favor, esse telefone a gente não atende, por favor. Nós vamos botar o Chicão a atender esse telefone. Não. O dia que ele estiver com bem mal-humorado. O Chicão nunca está mal-humorado. Deixa eu tomar essa água. Eu nunca vi o Chicão triste. Nunca vi o Chicão triste. Eu já vi. Mas, querido, é difícil. Eu nunca tive depressão, eu sou um cara boa pinta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É importante tu gostar de ti mesmo. Tô legal. Rapaz, já Olha, fiz só umas tem uns 18 gatão declarações de amor ligando pra cá, mas a gente não vai atender. Não. Tristeza. Não vai atender. Melancolia. Não Sexta-feira, é a Carla que tá com o WhatsApp, sou eu, não liga que vamos divulgar a tristeza, então. Que houve? Sexta-feira, declaração do imposto de renda, não esqueça, vence o prazo. A multa é R$ 165,30, mais o imposto a pagar, se tiver imposto a pagar. Não atrase a sua declaração. O mais assustador é que pouco mais da metade foi entregue até agora, São Mário. 13 milhões foram entregados. Tudo para a última hora. Aí os contadores ficam essa semana é a semana do desespero dos contadores. Aí também tem o negócio do IPVA também, que está terminando. Eu já fiz a minha declaração.
Eu também. Não, eu disse pro imposto de renda, eu te amo. E o PVA que não fala o que acontece, se não é pego, fica andando aí. Dona Magda, Não, tem prazo, coisa e tal. Mas ela sabe quem é? Dá licença do seu Mário falar um pouco. Quem é que quer se eternizar no poder? Há 7 anos no poder, eu sou Rafael Correia, 9 anos no poder. Rafael Correia, eles estão armando lá um esquema para mudar a Constituição do Equador para que ele seja candidato. Eles pegam novamente. né? Bolivariano, né? Bolivariano. E o esquema é que ele se reelege, porque ele é muito popular lá, criou algumas medidas popularescas, como a gente conhece, e agora com a história desse terremoto lá que matou mais de 700 pessoas, que precisa de 3 bilhões de dólares para reconstruir a parte costeira onde aconteceu esse terremoto, com certeza ele se reelege. Ele tem apenas 53 anos, né? Ele disse que quer ficar na política até os 80. Mas a economia do Equador vai muito mal, obrigado. Como todo bolivariano está destruindo a economia do país. A grande vantagem dele é que não tem oposição no Equador. Mas também, aqui entre nós, o Equador... Ninguém quer abraçar o Equador. Não, mas a economia do Equador é o tamanho da economia do Paraná, né? Vamos ser realistas também. É que países pequenos assim, você estraga muito rápido e conserta muito rápido. Então, às vezes, a gente estabelece aqui paralelo com o Uruguai, mas, pô, a economia do Uruguai tu conserta em 6 meses. A do Brasil leva 10 anos. Boa noite, ótimo programa. Por que o programa tem intervalo comercial nos últimos dias? Abraços, Cláudio de São Leopoldo. Ótimo. Porque isso é muito bom, Cláudio. Porque se ele não tem comercial de vez em quando, ou todos os dias, ou eventualmente, a gente sai do ar, Cláudio. Deixa ter comercial, E Cláudio. nossa salariazinha chega certinha. Magda linda, obrigado pelo gatão. Querido, Paulo, beijo. A ligação foi sem querer, diz o Paulo. Boa noite, bancada. Gostaria de lembrá-los que no último dia 23 de abril foi comemorado o Dia do Escoteiro, que é marcado este dia visto em homenagem a São Jorge, que é padroeiro dos escoteiros. Grande abraço, Marlon Souza. Parabéns aos escoteiros. E os escoteiros tem uma coisa de bacana, tem uma coisa ainda de romântico, né, Marna? Aquela coisa da Jorge Alves, que inventou os escoteiros. Baden-Powell. Tem aquele componente... Baden-Powell? Baden-Powell que criou os escoteiros, que foi o primeiro. Baden-Powell foi o violonista. Violonista, Baden-Powell. Baden-Powell é violonista. Baden-Powell foi o homem que criou o escotismo. Pode ter um homônimo, Jorge Alves. Então é um homônimo. É outra figura. Baden-Powell, Mas isso é outro. Sei lá. É outro que levou o nome desse homem. Isso foi no início do século passado, escotismo. Tem gente que adora fazer escotismo, né? Até hoje existe. Tem uns velhos, eu tô aqui. Baden-Powell escoteiro. Tá escrito aqui, ó. Tá aqui um senhor de idade, Roberto Baden-Powell. Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Londres, 22 de fevereiro de 1857. Nesta guerra, Baden-Powell iniciou uma amizade com o escoteiro americano Frederick Russell Bunham, conhecido pelos serviços prestados. Tá aí, ó. Esse é o homem que esse menino está dizendo. Não vou ler toda a história dele. Mas as coisas antigas a gente não faz. Não interessa, mas é cultura que vocês não têm. Isso é cultura que vocês não têm e ficam agredindo o próprio homem que é culto. Uma infâmia. Seus ignorantes. Deixa eu fumar nessa parte, essa parte. Fala assim, com a gente só do século XX em diante. Século XX em diante. Aqui, ó, senhor, viu? Nascido em 22 de fevereiro de 1857. Magda, Obrigada, Mário Barcelos. Hoje começou a vacinação da gripe e eu vi no canal K da Carla. Em seguida, quando eles são pegos. Escoteiro aqui entre Quando eles são pegos no flagra. Você tem cara de lobinho, você deve ter sido. Meu Deus. Lobinho. Enquanto for lobinho, ela depois ele dissesse que é cara de bandeirante. Tá bom. As pessoas começam como lobinho. Claro. Não, ele tem uma cara de Parecendo, mas o lobinho adora uma loba, né? Assim, ó, eu vi no canal da Carla, o canal K, muito legal, uma matéria com um médico falando sobre a vacinação. Achei muito interessante, muito elucidativo aqui. Foi trivalente, a diferença da vacina trivalente para quadrivalente. Tem muita gente pensando assim, não, eu preciso ir numa clínica particular para ficar prevenido do H1N1. E não, na vacina trivalente também está englobado, né, essa proteção contra o H1N1. Então, se não tem condições de vacinar, né, ou se não tem mais vacina, vá no posto de saúde e tome a vacina trivalente. Faça o seguinte, entre no canal K, tudo com a letra K, canal K.com.br
Vá na entrevista que você vai saber tudo que tem que fazer. No posto de saúde, aqui eu e o Vitorino vamos tomar, é a mesma coisa que num hospital top em Porto Alegre. É a mesma vacina. Eu vou no posto de saúde. Boa noite, dona Magda. Na votação de hoje na Câmara de Vereadores, o único voto contrário à homenagem aos brigadianos naquele tiroteio foi da Melchiona, que inclusive disse que foi uma execução, mas foi xingada pelo Sequim. Muito bom. Abraços, Clayton do Flô. Obrigada, Clayton, pela informação. Para, olha, eu respeito o nome dela. A mulher não pode ter respeito. Quem vota a favor do bandido não pode. Tem que ter um pouquinho de moral, esse povo. Queridos, nada como um programa só com vocês cinco. Excelente abraço, Janice de Gramadaí. Tem povo covarde. Não é povo covarde. A mulher vota a favor de bandido? O que é isso, tia? Onde é que nós estamos? Já viram? Mas ela votou a favor do bandido. Mas é o direito dela. Que isso? Ué? Mas no Rio de Janeiro... Que partido ela é? No pessoal... Meu partido que gosta, aquele? Não. O Jean Luiz. Meu Deus do céu. Senhores, gostaria de saber... Depois chama a gente de direita. Depois a gente de direita. Senhores, gostaria de saber se o povo vai pedir impeachment no estado do Rio de Janeiro. Impeachment também não é brincadeira. A Justiça do Rio de Janeiro... Pela morte das pessoas que estão andando de bicicleta. Muito obrigado, Orlando. A Justiça do Rio de Janeiro determinou agora à tarde que o governador, o Francisco Dornelles, que é o governador em exercício, pague em até 48 horas os aposentados. Sob risco? Sob risco de penalização. Só o problema é, onde é que ele vai arrumar dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Você teve uma vereadora no Rio de Janeiro que pediu a imediata demolição da ciclovia. Você sabe que os técnicos estão convergindo muito na avaliação daquele problema ali, Magno. Eles alegam que as vigas ficaram intactas e a ciclovia caiu inteira. Ela não teve a amarração. Ela deveria ter sido fixada. Ela não estava fixada. Então era um idiota. Ela estava solta. Era uma coisa suspensa. É o idiota que fez. Levantou. Ela estava escorada em cima Não tinha grampo, ela não estava fixada. A água bateu por baixo e levantou. Tanto que ela caiu inteirinha. O Hélio Fernandes diz o seguinte: quando Marconi morreu, todas as rádios do mundo fizeram 2 minutos de silêncio. É verdade, foi o criador do rádio. Aí ele diz assim para ti, Vitorino, essa tu não sabia. Obrigado, Hélio de Teresópolis. Não sei por quê. Eu não sabia mesmo. Faltou, doutor Lula. Essa tu não sabia. Tá, mas para um pouquinho, cara pálida. Vamos aqui. Tem um buraco negro histórico aí. Não vamos esquecer que ao tempo que o Marconi trabalhou isso, o padre Landel de Moura... Já fez o rádio aqui em Porto Alegre. Padre Landel de Moura, aqui em Porto Alegre, num projeto de bancada de desenvolvimento também. Então, assim, o Marconi levou vantagem, era um país mais desenvolvido, se divulgou melhor, a Europa, coitado, mas o padre Landel de Moura aqui... Para muitos historiadores, aliás, para historiadores sérios, é o verdadeiro criador. Tinha um outro engenheiro chamado Tesla, que foi o autor do projeto. Ele pegou o projeto, ele aperfeiçoou, era chamado de telégrafo sem fio. Inicialmente, o rádio era chamado de telégrafo sem fio. E o primeiro presidente a permitir o rádio no Brasil foi o Rodrigues, se não me falha a memória, o Arthur Bernardes. Arthur Bernardes de Souza foi o presidente que autorizou, ou 2 americanos. Aliás, eu tenho esse ofício. Eu tenho uma cópia, evidentemente, desse ofício dele autorizando Dearborn, era o nome do americano, a instalar o primeiro emissor de ondas hertzianas na cidade do Rio de Janeiro. Olha, hoje tinha uma reintegração de posse, aquela famosa da Baltazar, lá que lá tem uma coisa mal contada naquela história lá. A Brigada Militar está outra vez autorizada, né? Não tem mais ninguém trancando a Brigada Militar dentro dos batalhões, está outra vez autorizada a atender a determinação de justiça e fazer reintegração de posse. Reintegração de posse marcada para agora à tarde, foi suspensa de novo. Tem alguma coisa errada, porque esse processo já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou. O desembargador, por algum motivo... Não sei se ele suspendeu, se foi ele, se foi o comandante da brigada por causa da chuva. Alguém suspendeu a reintegração de posse que aconteceria ontem pela manhã. Eu acho que tem que se dar uma olhada nisso, porque tem alguma coisa errada naquela reintegração de posse. Deixa eu encerrar o programa de hoje com um e-mail que eu acho que é importante que a gente seja lido. Eu acho interessante tudo que dizem sobre os CCs e alguns dias gostaria de comentar. Sou técnica em segurança do trabalho e sou cargo em comissão do Estado.
No meu setor, desempenho a função em que me formei. Lá tive esta oportunidade, uma vez que fui estagiária e o órgão estava sem setor de segurança do trabalho e se vendo em maus lençóis por isso. Fui disposta a ajudar, pois também precisava de experiência. Estou lá há 6 meses como CC, ganho um salário mais baixo do que o que uma empresa privada paga na minha área, mas a crise está tão feia que em quase 1 ano após minha formatura ainda não havia conseguido emprego. Até que me ofereceram oportunidade. E assim vamos trocando estes favores. Estou aprendendo muito e ajudando bastante também. Concordo que deveríamos eximir muitos cargos em comissão que acabam com o nosso dinheiro, mas temos que cuidar o modo como nos dirigimos a eles, pois, por incrível que pareça, muitos CCs trabalham mais do que muito concursado por aí. Laura Azevedo Eu conosco. disse isso aqui. Foi exatamente isso que nós dissemos, Laura. Por isso eu fiz questão de ler o teu e-mail antes de nós desejarmos a todos uma boa noite. Agradecer a companhia e dizer até amanhã. Tchau, tchau. De cabelo solto, Paulo. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.